Começamos mais um ADMcast, o terceiro ADM, né? Com dois ultra convidados, né? Em primeiro lugar aqui, Silvinho. Que é isso, hein? Valeu, que prazer, hein? Prazer é meu, cara. Agradeço demais a sua presença. Nada mais justo que te convidar, né? Para você participar com a gente. E eu trouxe aqui um cara de peso, formidável. Esse cara aqui, gente, ele veio lá de Goiânia. Terra boa, terra do piqui. Terra boa, terra boa. E assim, ele tem uma história muito bacana, muito interessante para contar para vocês, o Manuel, né? E eu queria começar, Manuel, a primeira coisa é quem é o Manuel, para o pessoal conhecer. Obrigado, primeiro prazer pelo convite, né? Prazer estar aqui em Uberlândia, Silvinho, Marco. Prazer é meu. Toda a turma da ADM aqui em Uberlândia. Eu que sou um apaixonado por esse movimento educacional dentro do nosso mercado. E falar sobre mim, eu sou cristão, marido da Amanda, pai da Heloísa e da Aurora, um cara apaixonado pelo mercado imobiliário. O bichinho do mercado imobiliário me picou aí há um certo tempo. E dentro desse mercado já atuei como executivo de grandes empresas, hoje empreendo dentro do setor. E para mim, assim, o maior objetivo no meu trabalho dentro daquilo que eu faço dentro da empresa, depois posso falar um pouco mais detalhadamente sobre isso, é causar transformação dentro do nosso mercado, transformar e potencializar desempenho de profissionais e empresas dentro do setor, que é algo que me move bastante na minha trajetória. É interessante que eu conheci o Manuel através de um podcast, né, que ele faz, que é o IncorporaCast, né? E eu achei, assim, muito interessante a forma como ele trata os players que ele levou. E até comentei com o Silvinho na época, né? Me chamou muita atenção ali. Eu conheci o Fábio através do seu podcast, o Fábio da Somos. Fábio de Paula. O Fábio de Paula. Depois eu tive também uma história com vocês aí, o Incorpora Pro, né? Que nós vamos contar daqui a pouco pro pessoal, mas é um curso muito bom para incorporadores. E assim, admiro muito sua história, né? Porque disciplina, a história de vida, aonde você passou, deixou um legado. E isso é muito importante e eu gostaria de pontuar isso também para o público te conhecer melhor, né? E entender que existe bons profissionais no mercado, players que são referência, e você, para nós, é uma referência aqui. E nada mais justo que te convidar para esse podcast e também para o ADM, né? O ADM Summit, que a gente está criando com muito carinho e para todo o mercado imobiliário. Então, enfim, quero aqui fazer um bate-bola com o Silvinho e a gente começar a discutir sobre o mercado. Em primeiro lugar, você contou um pouco sobre o resumo da sua história, mas eu queria que você contemplasse assim, da onde nasceu, se você puder contemplar também para nós a empresa que você trabalhou e trouxe uma bagagem muito interessante para nós. Eu queria que você começasse com isso. Bacana, Marco. Assim, eu vim da formação de engenharia, sou engenheiro civil de formação. Eu trabalhei antes de entrar na EBM, que é a maior incorporadora do Centro-Oeste, fiquei lá por quase 12 anos como funcionário executivo da empresa. Antes disso, tive algumas experiências rápidas em outras empresas como estagiário mesmo. Entrei na EBM como estagiário em 2009 e lá comecei carreira técnica mesmo, de engenheiro de formação, então aquela cabeça bem técnica. Chão de fábrica, né? Primeiro como estágio, planejamento e orçamento, suprimentos. Depois fui para a obra, fiquei durante quase 2 anos em obra. Tive a oportunidade de trabalhar fora de Goiânia, fui para Salvador executar uma obra lá. E aquela cabeça de engenheiro, de achar que engenheiro eu tinha que estar na obra, eu tinha que estar fazendo planejamento e orçamento. Para mim ainda nem existia esse mundo, né? Existia de conhecimento, mas não como visão de carreira, esse mundo da incorporação, da área de negócios e de outras vertentes do ramo imobiliário. E aí, nesse período, estava muito conectado com São Paulo, fazendo formações, cursos, indo em eventos em São Paulo, e aquilo me despertou um olhar de falar, cara, eu queria ter uma experiência aqui no mercado de São Paulo. Acionei a empresa, que eu sabia que a empresa estava voltando para o mercado de São Paulo, e me disponibilizei para ir para lá. E a primeira oportunidade que surgiu foi
justamente na área de incorporação, e eu tinha me disponibilizado, porque tinham amigos que trabalhavam nessa área, eu tinha me disponibilizado para ir para incorporação, e era um ramo que eu já estava começando a abrir os olhos para ele, mas eu confesso que eu nem me enxergava, assim, eu não enxergava habilidade de negociação e de condução de negócios, enfim, eu não me via nesse papel nessa época. Mas me disponibilizei, arrisquei, foi até com o Fernando Razuc, né, hoje da Somos, que é até membro aqui da ADM. E o Razuc me chamou, ele estava precisando de alguém lá em São Paulo. Um gênio, hein? Um cara assim, admirável, é um dos meus mentores dentro do mercado, e um grande amigo também, inclusive. E ele estava precisando de alguém lá para ajudá-lo nesse processo, coordenar a parte de novos negócios lá em São Paulo, que a empresa estava retomando, e eu fui. Isso foi em 2014. Então, de 13 para 14 eu fiz essa transição e fiquei no mercado de São Paulo durante 7 anos, tocando a operação da IBM lá em São Paulo. Lá eu comecei como coordenador, depois gerente, diretor e fui sócio minoritário da empresa lá no estado e tocava a operação tanto capital quanto no interior. Então, eu fazia São Paulo capital e interior a gente fazia o eixo ali, Anhanguera, Bandeirantes e Washington Luiz, né, para quem conhece um pouco mais de São Paulo, cidades como Jundiaí, Campinas, Piracicaba, Rio Claro, São Carlos, Araraquara, todas essas cidades eu fiz negócio. Limeira também eu cheguei a olhar negócio, mas não fechei. Mas era o eixo que a gente atuava ali e foi desenvolvendo projetos para a empresa ao longo desse período, que a empresa ainda tem atuação, continua com projetos, tem empreendimentos ainda em andamento da era nossa lá de fechamento de negócio. Enfim, isso foi a minha jornada dentro da empresa até 2020. Depois, em 20, eu resolvi sair para empreender, montei uma empresa em São Paulo, comecei a fazer alguns negócios no estado de São Paulo. Na época da IBM, eu tinha feito 2 operações em sociedade com a Trinos, que é um fundo de investimento de Goiânia, Diego, que atua, né? O Diego lá da Trinos, e que atua nacionalmente. O meu contato lá era mais via Rodrigo Meirelles, que tem uma gestora e é parceiro lá. E fiz esses 2 negócios pela IBM. Depois, quando eu saí, montei a minha empresa em São Paulo, fiz algumas parcerias com incorporadores locais, fiz também outros 2 negócios com a Trinos, e eles me chamaram para montar uma joint venture com eles e estruturar uma operação de incorporação lá dentro da empresa. Então, com isso, eu voltei para Goiânia em 2021 e fui tocar essas operações dentro da Trinos. Cara. Em 1 ano e meio lá, eu tive a oportunidade de levar para dentro do fundo, junto com o time. Né? Eu geria uma estrutura de incorporação. Nós fizemos mais de 60 empreendimentos em sociedade pelo fundo ao longo desse período. Pega essa. Pega essa. E aí, assim, aí foi um período de muito aprendizado, assim, muito contato, porque na IBM era uma vertente de atuação que era o caminho da empresa. Então, eu vivia muito o caminho da IBM, que é existia uma cultura, um processo. Uma cultura, e que é uma empresa, assim, a IBM é muito conectada com o mercado. Conhecida pra caramba. Com as grandes empresas do mercado, assim, a gente tinha relação com... Eu fiz vários negócios com a Elbor, eu tinha relacionamento com a Cirela, né, que hoje, inclusive, é sócia da empresa. Para quem não sabe, a Cirela é sócia da IBM. Hoje é sócia da IBM, a Cirela tem 50% da empresa. Na minha época, eu não fiz negócio com a Cirela, porque em São Paulo a gente tinha conflito de obra, porque a IBM queria construir e a Cirela também queria construir. Então, a gente não conseguia casar, não batia a operação. Aonde a Cirela não queria construir, eles também não queriam atuar, então, só que a gente fechou muita operação com a Elbor. Eu fiz uns 8 empreendimentos em sociedade com a Elbor, que também é uma companhia de capital aberto, e negócios muito com forte. Fundo, muito forte também, e negócios com fundo de investimento imobiliário. Então, nessa época, eu já tinha relacionamento com fundo sentado na cadeira de incorporador. E aí, depois, eu fui sentar na cadeira de fundo, né, fazendo a relação com os incorporadores. Mas como a tese da Trinos é de uma atuação muito com o pequeno e o médio empreendedor, foi nessa época que eu ampliei o meu contato e a minha visão desse mercado, dos pequenos e médios empreendedores no Brasil, quais eram suas dificuldades, seus desafios, as dores que eles passavam ali ao longo dos processos. Para que você tivesse a sua hoje. E aí foi disso que surgiu a ideia de montar a minha empresa, que é a Domi Inteligência Imobiliária, que é uma empresa voltada para prestação de serviço, com foco principalmente no pequeno e no médio incorporador do mercado. A Trinos eu conheci em 2020, 2021, né? E eles estavam naquela crescente de equity, relação de sociedade com os pequenos e médios incorporadores. E, assim, a turma muito forte, muito organizada, entrou num mercado que ninguém explorava, né? Sim. Naquela época. Mas eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre a Domi,
né? Essa criação da Doma Inteligência, que hoje é uma empresa que atua em quais nichos? Vamos lá, Marco. Hoje a gente tem 3 braços de atuação. A parte de gestão, que é um braço mais nichado nosso. A gente até chegou a expandir essa atuação de Gestão de vendas, né? A gente faz gestão em todas as etapas do front do negócio imobiliário, do core business imobiliário. Então, parte de terreno, desenvolvimento de produto, até estruturação de funding e marketing comercial e vendas. Esses são os 4 pilares. Eu não mexo com pouca gente assim não, viu? Os amigos é bom, viu? Meus amigos é bom. Tô ligado. Sabe se vender, pelo menos. Então, essa é a nossa frente de atuação. Só que eu fiz uma expansão disso, né? Eu atuei em Goiás, Mato Grosso, Bahia, Santa Catarina, mas drena muita energia você fazer uma gestão de lançamento em regiões assim, com uma expansão geográfica tão grande. E aí eu resolvi recolher essa operação e deixar ela concentrada em Goiânia, e hoje eu estou aberto à possibilidade no mercado de São Paulo, né? São os 2 mercados que eu tenho olhado a parte de gestão. Paralelo a isso, eu criei um braço de consultoria no início do ano passado e comecei a fazer, e foi por uma necessidade do mercado. As empresas me procuravam, queriam que eu fizesse gestão, eu não conseguia atender gestão, ou pelo volume de projeto, ou pela região, e o pessoal, Manuel, me atende de alguma forma, e eu fui e resolvi criar a consultoria. Criando a consultoria, eu faço todo o planejamento que eu faço para os lançamentos sob minha gestão, só que eu entrego para o empreendedor, para o incorporador implementar e para o time dele. Então, eu trabalho isso numa etapa de análise diagnóstica do negócio, depois planejamento estratégico e depois implementação. E aí eu estruturo toda essa cadeia e entrego para o empreendedor fazer. Isso a gente já tem casos de empreendimentos lançados, né? Assim, tem tido um baita resultado. Empreendimento lá em Aparecida de Goiânia, primeiro lançamento de um empreendedor, 60% vendido, empreendimento em Joinville, 60% vendido. Então, primeiro também lançamento do incorporador. Então, acaba que a gente tem tido êxito nesse trabalho também. E, paralelo a isso, o braço educacional, que eu comecei num processo mais individual mesmo, testando ali por aptidão e tudo, mas sem enxergar isso como um braço de negócio, através do Incorpora Pro, lá junto com o Caio, com o Danilo. Curso muito bom, viu, gente? Muito bom. Isso, que é uma imersão presencial que a gente faz em Goiânia. Nós estamos agora na semana que vem, eu não sei quando vai ao ar aqui o episódio, mas né, semana que vem da gravação, na nossa 7ª edição, são 3 dias de imersão, a gente leva de 30 a 40 incorporadores do Brasil, gente, assim, a grande maioria de fora de Goiás, 80% é de fora do estado, gente norte, sul. Você já teve eu lá participei da gente, 5ª turma. Já teve turma, lá junto com a gente no ano passado. Você pode falar até melhor do que eu, né? Assim, como que você achou da imersão e tudo, mas o objetivo nosso é profissionalizar e elevar o nível de atuação do incorporador imobiliário, levando para ele, lógico, uma base teórica, mas de uma visão muito prática daquilo que ele consegue implementar dentro do negócio dele e das melhorias que ele consegue implementar de visão de negócio, modelo de gestão, parte de viabilidade. A gente passa por toda a cadeia da incorporação imobiliária. E, além disso, o Ink Talks, que eu montei assim, por gostar também, por aptidão, por gostar de podcast. Eu escuto podcast desde 2014, assim, então sou apaixonado, até hoje, assim, eu treino escutando podcast, corro escutando podcast, então eu gosto muito do modelo e isso aqui como um canal de evolução mesmo e de aprendizado. E como o mercado imobiliário é muito escasso de conteúdos nessa frente, me veio na ideia de montar, não sabia no início, confesso que eu não sabia, a gente estava até conversando um pouco aqui antes, né, Silvinho? No início eu nem sabia muito o que ia virar disso, mas depois eu entendi isso aqui como um meio, né, como um meio dentro da minha estrutura como um todo. Ele é um canal de posicionamento, de geração de autoridade, de geração, inclusive, de demanda. Ele é um canal de distribuição nosso lá dentro da nossa estrutura. Não, e fora isso também tem um enriquecimento de aprendizado, de informações, né? Você que gosta muito disso também, né, Silvinho? Você já fez quantos podcasts? Foram 84 episódios do Moeda. Eu achei que eu já tinha feito muito, eu estou no 71. Cara... Não é fraco não, ele faz muitos podcasts e a persistência é grande, né, Silvinho? Mas você quer começar ou eu começo?
Não, Mas cara, até um pode ponto ir. interessante de você colocar assim e complementar, que nesse ponto que você colocou do aprendizado, de novo, quando eu montei também eu não tinha ideia Eu sou apaixonado por aprendizado. o que surgiria disso, mas existem 2 pontos. Assim, eu comecei a enxergar o Ink Talks como uma mentoria minha, né? Assim, cara, assim, eu acesso pessoas que disponibilizam o seu tempo lá para conversar com o público, mas o direcionamento da conversa é em cima de uma base, muitas vezes de um roteiro, de um estudo que eu faço, e isso me traz muito aprendizado. Sim. E um segundo aspecto assim que me pesa muito na questão do podcast é o nível de presença. É difícil a gente pensar, você falou assim, cara, nós vamos fazer aqui um bate-papo. Ok, isso aqui de fato tá um modelo de um bate-papo. Mas se tivesse nós 3 num café, num bar, dificilmente a gente não teria passado a mão no celular até agora e olhado ali uma mensagem, saber, tô aqui. Uma Já lista tocou, eu nem olhei. Tô com uma lista. Então, Inclusive tá tocando agora. mas esse é o grande lance, cara. Assim, o podcast ele te exige presença. Atenção. Então, atenção. Então, o nível de conversa que eu tenho, por exemplo, meu primeiro entrevistado foi o Fernando Hazuki. Quando terminou a entrevista com ele, eu falei, cara, eu trabalho contigo há anos, né, trabalhei com ele durante vários anos, tenho contato com ele, tomo café com ele direto, almoço com ele direto. Eu nunca tive um nível de conversa com o Hazuki igual eu tive no Ink Talks. Eu gosto de podcast. Por quê? Por conta disso. Assim, você vai fazer entrevista, é uma coisa de presença, você programa, prepara, né, você estuda o que você vai Aprende. falar. E você está ali. Né? Assim, hoje em dia é difícil a gente estar num lugar assim 100% presente e conectado com aquela conversa. Né? Por isso que eu acho interessante. Pegando o gancho aqui só para contextualizar, e depois eu queria que você fizesse suas considerações, mas você comentou aqui de várias soluções, né, que você foi trazendo para o mercado. Né, e eu enxergo assim muito uma dor latente do mercado hoje, que você comentou aqui, que é o planejamento estratégico. Né, principalmente na incorporação, principalmente para aqueles que querem começar uma incorporação e não sabe o começo, não sabe da onde, né, dar o primeiro passo. Então, assim, o planejamento estratégico dentro da incorporação, desenvolvimento do produto, a viabilidade econômica e financeira, o funding, então são pontos cruciais. E às vezes as pessoas se deparam com a escolha de um bom terreno, ou eu tenho a melhor localização, mas eles não conseguem atribuir o desenvolvimento de um bom produto, ou não conseguem medir o potencial de consumo daquela região, a demanda que está reprimida. Então, eu enxergo que a incorporação hoje ela tem muitas dores latentes que precisa de solução. Então, você que está no mercado, você que traz hoje essa solução, isso é muito inovador, isso é muito, muito rico para os incorporadores, né? E nós, como ADM aqui, a gente quer ter parceiros como você aqui que traz essa solução, que traz inovação, que traz, né, um diferencial para nós de informação, de conteúdo, de história também, de vida, de experiência profissional que para nós é muito rico. Né? Então, assim, pegando esse ponto, eu vejo hoje que o mercado ele tem ido para um caminho mais competitivo, um caminho de muita competição, um caminho de uma demanda muito grande. Entrou vários players no mercado, vários corretores, vários incorporadores. O mercado está crescendo, o cliente está mais exigente. Eu falo isso em todos os podcasts. Para mim assim, é uma leitura muito simples, óbvia de ver, mas a gente precisa trazer soluções, né? Desde escolha do terreno, os passos da incorporação, correr um fluxo que traga solidez, porque no final do dia, a incorporação que nós mais vamos deparar é com a falta de previsibilidade. Né? O ciclo da incorporação, Silvinho, ele às vezes pode ser de 4, de 5, de 6 anos. Às vezes tem uma mudança de governo no meio do caminho, né? Muda tudo. Um furo de orçamento, um produto que às vezes não deu aderência para o mercado. Então, quando você, para contextualizar isso aqui, quando você traz essas soluções, você vai mitigar risco, né? Trazer um trabalho preventivo. Então, assim, eu vejo que quem vai prevalecer nesse mercado hoje é quem consegue trazer solução. Existe a dor. Eu lembro de você, na primeira conversa que eu tive, você falou do Oceano Azul. Sim. Existe um Oceano Azul no mercado imobiliário, porque o mercado é muito grande, abrangente, né?
E você pode vender imóvel de qualquer valor, né? Desde 100 até 100 mil, como se diz, desde 100 mil a 100 milhões você tem de tudo, né? Mas, da mesma forma, você tem hoje soluções diferentes que vão ajudar a trazer mais solidez para o negócio e mitigar o risco. Enxergo isso, né? Então, esse trabalho de soluções pautadas em um mercado hoje de inovação, um mercado que você consegue trazer para o incorporador a realidade do fato, que é lindo, viu, Silvinho? Papel, viabilidade, né? Projeto, arquitetura. Eu tive um momento com o engenheiro... Tem muita gente vendendo só o lado bom da história. A incorporação, gente, é o melhor dos mundos, né? Você desenvolver o produto, pensar nele, precificar, né? Trazer o lançamento, mas a construção é outra etapa, é outro game, é outra dinâmica. Então, quando você empacota tudo isso e traz essa solução para o mercado, isso é muito interessante. Ô Manuel, nessa construção da incorporação, você teve lá 7 anos na IBM. São Paulo. 7 anos só em São Paulo. Só em São Isso, Paulo. Na IBM foram quase 12. Com a IBM, que é uma grande marca, né, cara? Não, a IBM é uma potência do Centro-Oeste. Eu que estou na corretagem, claro para mim, eu vejo a IBM, vou muito para São Paulo e tal. Nos últimos anos a IBM tá Tem um grande amigo que é o Cadinelli, um abraço para você, Cadinelli, ele é engraçado, amigão. Nos últimos anos a IBM, nos últimos 3 anos, passou de 1 bi de venda, de lançamento e venda. Show. Aí nesse aprendizado como um executivo que teve nesse grande negócio e aprendeu, e hoje você está com o seu negócio tocando. Igual o Marquinhos estava contextualizando, onde que está a dor do incorporador pequeno, médio, que é onde você está atuando hoje? Pô, Silvinho, eu entrei para esse mercado para atender esse tipo de cliente, foi o que você falou, com a Domi, certo? Onde que está a dor, velho? E por que ir para este lado e não seguir o caminho de executivo com outras empresas que, pô, velho, deve ter recebido um punhado de proposta. Cara, assim, o fato de seguir esse lado é muito aquilo que arde no coração mesmo. Assim, até quando eu fui na Trindus, eu falei, eu entrei lá num modelo de joint venture com eles e acabou que o modelo foi se transitando para uma linha de sociedade através de uma posição executiva dentro da empresa. E isso foi justamente o que me fez sair, porque era algo que eu já estava decidido assim, a empreender, é algo que já ardia no meu coração. E agora, o caminho, né, do que empreender e do que fazer, eu acho que se conecta muito com a sua pergunta e aquilo que o Marco Aurélio trouxe aqui. Por quê? Porque tanto lá, primeiro, assim, no lado da IBM foi uma experiência de um extremo profissionalismo. Sim. Cara, assim, eu não tenho o que falar da empresa, eu sou fã da empresa, dos donos, fiquei durante 7 anos à frente da empresa no mercado de São Paulo. Tudo que eu ouvia sempre muito positivo em relação à conduta, reputação. A reputação, a forma de gestão. É uma empresa que ensinou grandes empresas a trabalharem, ensinou softwares a se desenvolverem num caminho de profissionalismo. Então, é uma empresa que sempre foi muito exigente no aspecto de profissional. E de nós, executivos, sempre nos imputou uma responsabilidade muito grande de ser muito profundo dentro do negócio imobiliário, porque a empresa sempre nos exigiu uma visão 360, sempre nos exigiu muita responsabilidade em cima daquilo que a gente fazia. Então, esse foi o lado do aprendizado dentro do negócio. Quando eu vivi a parte lá do acesso a fundo e de relacionar com as pequenas e médias empresas, eu já vi a outra ponta da vertente, que é justamente a falta desse profissionalismo, a falta de gestão, a falta de acompanhamento, que foi o que você colocou. Eu até sempre falo muito o seguinte, cara, quando a gente fala sobre, você citou a questão da viabilidade econômica financeira, que é o mais básico de tudo, e assim, eu tenho casos de é um dos que mais peca, tá? Eu tenho caso de empreendimento, assim, que o empreendimento está entregue e não foi feita uma viabilidade nem no início, no meio, nem no fim. E aí a culpa está em quem aí, pegando esse gancho? Na responsabilidade do incorporador, total. Incorporador. Assim, a responsabilidade, tudo eu puxo para o incorporador.
Cara, um problema do marketing. Cara, o incorporador tem que aprender de marketing. O problema está lá no contrato, é o jurídico. Cara, o incorporador ele tem que entender de contrato. Entendeu? Assim, ele vai ser o especialista no contrato? Não. Mas eu ia lá e eu analisava contrato. Tinha vezes que eu sentava na mesa que o dono do terreno e o advogado na outra parte me perguntavam se eu era advogado. Por quê? Porque eu estudava aquilo que eu ia conversar com eles. Né? Eu não ia ficar lá só no H, só na conversa comercial. Não, eu entendi o que estava na letra da lei lá e tudo para poder discutir, debater e negociar. Os incorporadores, na sua maioria, eles são muito rasos. A bem da verdade é essa. Primeiro que tem dois aspectos. O incorporador ele vem de uma vertente muito técnica. Então, coisas que eu escuto demais de incorporadores. Eu sei construir, mas não sei vender. Né? Você que está na ponta de vendas, você sabe muito bem disso. Então, tem muito incorporador Quero chegar lá, hein? Ponta de vendas. Tem muito incorporador que entende do braço da construção, mas a construção ela não é a incorporação, a construção ela não é o negócio imobiliário. A construção ela é a etapa de execução do produto, mas o desenvolvimento, a concepção, a inteligência do negócio ela está na vertente do incorporador. E a grande maioria dos incorporadores não se desenvolve nesse processo. Então, e a responsabilidade é do próprio incorporador, seja no marketing, seja na venda, seja no produto, no jurídico, em qualquer etapa que seja. Conectando com o que você falou da questão da viabilidade. Eu falo muito o seguinte, cara, tomar uma decisão sem análise de viabilidade é como se você estivesse dirigindo um carro sem o painel funcionando. Você já dirigiu o carro sem painel? Não. Agora, como que o cara dirige um projeto sem uma viabilidade? Como que ele toma uma decisão de um projeto, se ele vai para o lado A, B ou C, se essa estratégia funciona, se não funciona, sem rodar uma análise de viabilidade, sem rodar uma conta, sem entender o impacto das decisões que ele está tomando frente ao negócio dele. Então, assim, até meio insano a gente pensar nisso. Mas, e eu não falo isso eu entendo o lado do incorporador, porque a gente não foi formado a isso. A grande maioria dos incorporadores vem da área técnica, muitos deles engenheiro. Dentro do curso de engenharia, eu falei aqui a minha história é a mesma, só que eu tive a oportunidade de viver uma escola muito profissional. Se eu não tivesse montado a minha empresa na largada, eu ia estar no mesmo barco da galera. Entendeu? Assim, então é com muita humildade e empatia mesmo, só que alguém tem que bater a real para dizer que, cara, se você não se atentar, até aqui tudo bem, mas daqui para frente o risco é dessa galera ser engolida, entendeu? Porque o mercado está com muita transformação. Se a gente vai conectar com a área de funding, cara, a área de funding ela vai começar a viver cada vez mais transformações. Acesso a dinheiro no banco é uma metodologia, um formato muito mais padronizado. Perdeu força. Se você vai para o mercado de capitais, cara, outra dinâmica. O incorporador não sabe conversar com o mercado de capitais. Não. Ele não entende a linguagem, ele não está preparado em termos de gestão, ele não entende a modelagem do negócio, ele faz a operação sem entender o real impacto daquela operação na viabilidade econômica financeira. De novo, é meio insano. Às vezes você vai conversar com um cara, não, mas eu fiz um negócio que a taxa é tanto, mas isso e aquilo. Não, isso eu não vi. Cara, isso aqui vai imputar no resultado do seu negócio, vai comer margem do seu projeto. Então, a pergunta da dor do médio pequeno, ele tá nessa pegada aí, de não entender os dois lados não, talvez nem a finalidade, mas a viabilidade. Um dos pontos, nível de consciência ainda limitado ao ambiente técnico. Certo. Que talvez ele nem ainda tenha enxergado o risco, então isso às vezes nem é dor. Aquilo que você não conhece, né, para você não é dor. Se você está lá comendo uma coisa, fazendo uma alimentação totalmente errada e você não sabe que aquilo ali está tendo um impacto negativo no seu corpo, para você está tudo certo. Beleza. À medida que você toma consciência disso, então tem alguns que estão ainda sem um nível de consciência do risco que ele está correndo por não entender que o negócio dele não é construção, o negócio dele não é técnico, o negócio dele é incorporação e é business. Então é um negócio diferente. O segundo aspecto para aqueles que já têm esse nível de consciência, é o aspecto da segurança, entendeu? A dor do incorporador, pensa só o seguinte, você é um empreendedor totalmente técnico, vem da construção, de repente você constrói e vende. Então assim, você nem incorpora, você constrói e vende, você é um construtor que constrói e vende.
E aí, de repente, você fala assim, cara, quero dar um salto adiante, quero entrar no âmbito da incorporação. À medida que você toma consciência disso, abre os olhos para isso e fala, vou fazer, o cara não sabe por onde fazer. Ele não sabe por onde caminhar, ele não sabe por onde começar, ele não sabe o passo a passo, ele não sabe as decisões que ele precisa tomar, ele não sabe as análises que ele tem que fazer. Aí entra num aspecto, e tudo isso vai gerando para ele o quê? São vários vertentes e vários problemas, mas tudo isso se centraliza numa questão de segurança. Segurança de tomada de decisão. Segurança de fazer o negócio, segurança da modelagem, segurança de uma estrutura societária. Então, tudo vem num aspecto de muita insegurança. Por quê? Porque é algo complexo mesmo, cara. Assim, se a gente for pensar, aquilo que você estava falando, você falou sobre a questão do lado bom, né? E eu até brinquei, falei, por quê? Porque esse é um ponto que eu combato muito. Porque muita gente está aí para vender facilidade no nosso mercado. Está aí cheio de guru, empreendedor de palco, falando que o mercado imobiliário é fácil, que tal você faz sem dinheiro, você faz... Mas, cara, assim, essa é a real. Eu adoro. Mas sabe por que eu bato nesse ponto, Marco Aurélio? Porque eu tenho cliente que já chegou para mim com essa visão. Para que você arrume. Não, e aí me trouxe o projeto. Mas fulano me deu a direção que era só eu fazer isso e aquilo. Cara, a pessoa não tem a mínima ideia do que é uma incorporação imobiliária. Só para você ter uma noção, vou te resumir o caso para você entender onde que o negócio recai, onde que o negócio chega. Terreno já negociado, direcionado, querendo fazer negócio em São Paulo, capital. Eu fui lá, eu fiz 3 encontros de uma consultoria consultiva com essa cliente, ela desistiu do negócio. Eu perdi a cliente pela minha postura, mas eu preferi perder ela. Entendeu? Por quê? Porque, cara, eu prefiro que ela não entre na incorporação imobiliária do que ela entrar com a cabeça que ela estava. Porque aí o risco é muito grande, entendeu? Assim, de desenvolver, de estar alinhado, chegar lá e dar para trás. Cara, assim, isso a gente vê. Melhor travar antes. A gente sabe, tem gente que é amigos meus, e não é só um, não. Eu devo conhecer umas 3 empresas que são especializadas naquilo que se chama operações estressadas, né? Os famosos distressed. Caramba. São operações empresas que são focadas em pegar empreendimentos que deram merda ao longo do caminho. E é assim, cara. Enquanto um chora, outro tá vendendo lenço. É simples assim. Mas assim, o grande ponto deu merda por quê? Entendeu? Assim, a grande estratégia, maioria é o quê? Né? Ineficiência de gestão. Lógico, você pode errar a mão num produto e tudo, mas assim, a questão da gestão, cara, que é tudo que você colocou lá, do planejamento estratégico, de acompanhar números, relatórios, ter uma agenda de rotina, ter a viabilidade econômica financeira drivando as tomadas de decisões do negócio. E não é fácil, não. Isso aqui nós estamos falando de um negócio que no cotidiano pesa. Não, no dia a dia. Equipe, operacional, custo. E eu vou te falar, geralmente é aquilo que o incorporador ou o construtor menos gosta de fazer. A bem da real eu também não. Assim, a rotina. Se for pensar, meu perfil ou é construção ou é comercial. São as áreas que eu gosto. Eu não gosto de gestão, mas... Eu aprendi a gostar. Então, tem mas que fazer. Eu inverti a venda para gestão. A grande questão, cara, é que assim, eu não faço só aquilo que eu gosto, eu faço o que é necessário. Então, assim, para eu ter meu negócio, eu preciso fazer aquilo que é necessário. O que precisa fazer. Então, assim, isso é um aprendizado que o empreendedor precisa ter. Então, a questão da tomada de consciência, a questão do nível de segurança, de achar caminhos mais seguros para o seu negócio e a profissionalização na parte de gestão. Esses são pontos chaves aí. E tem empresa, além dessas que ele está comentando, tem empresas hoje que tem fundos que estão investindo no prédio inteiro para poder fazer renda. É o build to rent, se eu não estou enganado. E tem também empresas que compram prédios velhos, estressados, antigos, e fazem o retrofit para poder ganhar. É o flip americano, né? Compra, reforma para poder ou alugar ou vender. Então, assim, existe vários cenários no mercado, né? O mercado está se expandindo, está crescendo, o mercado está se... Profissionalizando, a palavra é essa. E aí, eu pego muito também o corretor. Como é que o corretor ganha essa parada? Principalmente
corretor que se atualiza, corretor que entende, corretor que busca conhecimento, corretor que entende a dor do incorporador, ele vai sair na frente de muitos no mercado. Com certeza. Tá? Então, é um ponto também que eu coloco aí, além do incorporador, os problemas do cotidiano, do dia a dia, a falta de profissionalização, porque tudo isso se resume numa falta de profissionalização, né? Também, do outro lado, existe um mercado muito amplo para os corretores de imóveis que buscam conhecimento, que buscam entender o processo e que buscam conciliar e trazer soluções para o incorporador. Esse cara vai ganhar muito dinheiro. Show. Cara, eu quero entrar nessa aí, mas antes eu tenho uma dúvida que ela é muito recorrente. Eu imagino que, beleza, incorporamos um projeto, tem ali toda uma estratégia de estrutura, mas como você falou, Marquinhos, o período é longo. Nós estamos falando de longo prazo. E o jogo de negócio, não só imobiliário, mas negócio como um negócio mesmo, é jogo do longo prazo. Não tem erro. Quando você joga o longo prazo... Projeto de vida? Projeto de vida. Cara, eu falo na corretagem para os meus mentorados, para corretor, cara, se você não está no projeto de vida, solta logo e não atrapalha o meu negócio. Quem quer curto prazo, esquece. Quem quer curto prazo, até no podcast que nós gravamos lá com o Fabinho, da Somos, cara, me deu esse start. Eu vejo na minha profissão, o corretor querendo ganhar o que eu ganho começando agora. O cara tá querendo o jogo de curto prazo e esse cara não vai vencer. Aí eu falo assim, cara, se até uma incorporação, esse cara precisa de no mínimo aí 5 anos, o corretor chega aqui... Não, incorporação... Mínimo. Não, incorporação nós estamos falando de 5 anos para um ciclo. Incorporação média é de 2 a 3 ciclos. Uma incorporadora, para ela ter maturidade, ela começa a ter com 15 anos. Não, tô falando terceiro ciclo. Eu tô falando uma incorporação de imóvel, de produto. Sim. Mas é porque o que o Marco está explicando é porque assim, esse ponto é interessante. As pessoas confundem um pouco a situação, só para você entender, Silvinho. O que acontece? O ciclo de uma incorporação ele é, na média, 5 anos. 4, 6, enfim. Sim. Na média, 5 anos. Ok. Só que eu começo daqui a 2 anos eu começo outra. Lógico. Depois de 2 anos eu começo. Vamos pensar alguém que está num ritmo de início. Nem está aceleradão, fazendo, não. Sim. Tá? Começa outra. Cara, passou 10, passou 15, passou 20 anos, a incorporadora não viu dinheiro. Porque se ela vai num processo de crescer, ela precisa reinvestir. o dinheiro vai voltando e vai saindo. O dinheiro vai voltando e vai saindo. Então, assim, o dono da incorporadora, o cara que coloca a grana no negócio, ele tá ali com 15 anos e ele tá tirando... Dinheiro de um passando. Não, ele tá tirando ali o dele para viver, mas ele não dá porrada de grana do resultado do negócio. Por quê? Por conta disso, porque o dinheiro vai voltando, ele tem uma estrutura para custear e ele tem novos projetos para fazer. A estrutura vai aumentando. Eu entendi. Entendeu? Quando eu quis dizer essa média de 5 anos, eu vejo essa possibilidade e vejo o corretor entrando querendo fazer negócio rápido. Aí, projeto de vida a longo prazo. Pensando na incorporação em si de eu pensar costumo, um empreendimento. Um empreendimento. Eu não gosto de falar produto, mas é um produto nessa pegada, que eu falo da moeda imobiliária. Pensando nessa moeda que está vindo, eu vejo que existe uma dor do incorporador que, trabalhei aqui, estratégia, organização, incorporação ok, peguei, desenvolvi um produto, desenvolvi um empreendimento e não vendeu. Deu ruim. Eu acho que existe 2 vertentes. Estratégia errada e produto errado para localização errada. Certo? Tem mais uma, precificação. Beleza. Mas precificação é mais fácil de resolver. Cara, abaixa aí. Mas depois que você lançou... Sim, mas aí você resolve. Acho que a precificação, ok, mas resolve. Aí o que eu acho que o mais errado é erramos no projeto.
A dor do incorporador na hora de desenvolver isso, eu imagino ser muito grande, que daqui 5 anos mudou tudo, velho. Concorda? Mudou tudo. Acabamento, design, né? Tudo. Tudo. Mudou tudo. Como você que tem uma grande experiência para que este produto final para que este produto final tenha mais liquidez. Deixa eu melhorar a pergunta. Como transformar este produto em um produto atemporal para não ter esse problema lá, cara? Tá, vamos lá, Silvio. Vamos separar isso aqui em duas fases. Não, em duas análises, duas vertentes. Tá. Você trouxe aqui o papel do incorporador e você trouxe a questão do ciclo e do mercado, certo? A gente vive uma realidade que qualquer empreendedor, ele vai ser inerente às circunstâncias dessa realidade, que é o fato do nosso ciclo. Boa. Cara, nós estamos no Brasil, um país que você, tempo médio para você da compra do terreno até lançamento de um empreendimento numa incorporação, nós estamos falando de 1 ano e meio. 18 meses. Assim, então, médio. Fácil. Não, aqui no meu faz menos. Beleza, tá bom. Mas médio, 1 ano e meio. Tem lugar que é até mais. 2 anos, 2 anos e meio, Se 3 tiver uma anos. retificação diária, Então, se tiver herdeiros, aí o pau quebra, irmão. Então essa... E o corretor querendo ganhar. Então esse é o ponto. E Aí a comissão dele tá vinculada, comissão diária tá vinculada à incorporação. E aí o corretor tem uma ilusão, só para colocar essa pauta aqui, acalmar os ânimos, o corretor tem uma ilusão que vai receber à vista, isso não é lançamento. Venda diária não é venda de lançamento, tá? Então... Nem de revenda. Isso é muito bom de pontuar. Mas, enfim, então... existe essa vertente que é a vertente externa do negócio. Que no meio desse caminho, cara, você tem mudança de comportamento do mercado, você tem mudança de cenário macroeconômico. A tudo isso, naturalmente, a cada circunstância dessa, a gente vai ter que ir adotando contramedidas em relação à situação, que não existe uma fórmula mágica. Aí situação a situação, negócio a negócio. Agora, você falou sobre a questão de como fazer algo... atemporal, vamos colocar assim. Eu nem diria que o caminho é de algo atemporal, porque vai depender muito da pegada da empresa, da definição do produto e tudo, mas o que eu defendo muito é que se faça algo 360. Então, assim, eu bato muito na tecla, até a minha mentoria é visão imobiliária 360. Por quê? Porque eu bato muito na tecla que o incorporador, ele precisa caminhar para ser um incorporador 360 graus. Quando vocês estavam falando aqui sobre a questão do produto, o que muda, o preço, os desafios ao longo do caminho, é porque o incorporador ele olha as coisas de forma muito fragmentada. Ele está fechando negócio, o terreno, ele está olhando lá só para a etapa de terreno. Ele está no produto, no projeto, ele está olhando só para o projeto. Ele está lá no lançamento e nas vendas, ele está olhando só para aquilo. E ele não olha isso de forma holística, de forma 360 graus. Eu até criei lá uma definição de 4 níveis de maturidade do incorporador. O primeiro nível é o incorporador técnico, ou seja, aquele cara que a gente comentou aqui, que é o cara muito obra, muito construção e que não tem visão de negócio, né? Fazer para vender. O segundo é o incorporador comercial, aquele cara que já tem uma certa veia comercial e tudo, mas é o comercial só na ponta comercial, de forma isolada. O terceiro já é um cara estratégico, o incorporador estratégico, aquele que já consegue ter uma certa visão estratégica em cada uma das etapas, uma visão mais apurada. E o quarto nível, que é o último nível, já é o incorporador 360, que aí é esse cara que conecta todas as pontas. À medida que você tem isso dentro de todas as etapas, ou seja, eu estou fechando terreno, mas eu estou olhando o negócio como um todo. Eu estou desenvolvendo produto, mas eu estou olhando o negócio como um todo. Eu estou ligado na ponta de vendas, eu estou conversando com o mercado, eu estou conversando com o corretor, eu estou conversando com os clientes que eu tenho na minha base, eu estou conversando com as imobiliárias. Isso é o processo da incorporação. Você quer um exemplo? Tem cliente nosso que está lá desenvolvendo um produto, nós estamos fazendo uma consultoria de marketing comercial para o empreendimento. E aí eu tive visitando o local, visitando a cidade, visitando os empreendimentos que o cliente já fez, e ele me fez um questionamento. Manuel, ele veio me apresentar o projeto em detalhes. Apresentando o projeto em detalhes, eu fui discutir planta, fui discutir área comum, a fachada, os acessos, apesar de não estar no nosso escopo, eu já estava ali na agenda, fui fazer essa discussão lá com eles. Ele me questionou, olha, num outro produto, a gente fez
uma sala de cinema e um beauty care. E ficou assim super legal e tal. O que você acha da gente fazer aqui? Aí eu fiz uma pergunta simples para ele. O outro produto que ele me falou está pronto. Aí eu falei, seus clientes usam? Os moradores usam? Aí ele, não sei. Eu falei, cara, a primeira coisa que você tem que descobrir é a funcionalidade daquilo que você está fazendo. Vai fazer sentido. Você tem que entender se é o mesmo público, é mais ou menos o mesmo perfil, os produtos são parecidos. Você tem que entender se a turma está usando o negócio. Essa é uma visão 360, entendeu? É você sair da caixa de construção, de desenvolver, de olhar a obra, de olhar o seu produto e olhar cliente, cara. Porque assim, qualquer outro mercado, você pega o segmento de varejo, o cara do varejo, ele se desenvolveu na ponta de vendas, ele se desenvolveu com a barriga no balcão, ele se desenvolveu conectado com o cliente. E é dali que ele tira todo o processo das tomadas de decisão dele ao longo do negócio. O incorporador, ele se desenvolveu no produto, ele se desenvolveu na construção, fazendo. Construção civil. Aí o que o incorporador tem que fazer, ele tem que se conectar com essa ponta de vendas, se conectar com seus clientes e começar a buscar uma visão 360 graus dentro do negócio. Para isso, cara, tem um esforço, tem um preço a se pagar. Aí o incorporador tem que saber se ele está disposto a pagar esse preço, porque é muita energia, é muito esforço, você tem que olhar tudo, você tem que, né, ir a fundo em cada uma das etapas, mas tem seus benefícios, né? As empresas que são mais estruturadas, que estão aí há 40, 50 anos, estão aí para dizer que quem faz bem feito perdura no mercado. Né? Isso aí. Quem faz bem feito perdura no mercado. Isso aí eu vou te falar, hein? Manuel, mas aí então é um desafio de todos os incorporadores em relação a isso, saber o que é atemporal. Mas, beleza, no desenvolvimento tem essa pegada de buscar... Cara, o que nós estamos pensando para daqui 5 anos? O que o mercado vai falar daqui 5 anos? Você tem que ter essa visão a longo prazo. Por que eu fiz essa pergunta, cara? Porque eu na ponta, para mim, disparado, existem imóveis que estão parados hoje. O principal problema é projeto. Projeto interno de banheiro, de disposição. Mas aí existe só uma coisinha simples. O incorporador... Ele faz parte disso aí, né? Sim, não, mas sim. O incorporador, ele põe uma responsabilidade no arquiteto que é dele. Tá? Eu falo isso em tudo. O incorporador, ele coloca uma responsabilidade no arquiteto que é dele. O que é a responsabilidade dele? Desenvolver o produto. Quem vocaciona o produto não é o arquiteto. Estou errado? Sim, tá. Quem vocaciona o produto, quem direciona o produto é o incorporador. O arquiteto, ele desenha um produto e você tem que revisar ele como incorporador. Conforme você precisa e quer. Você tem que discutir com o mercado, você tem que dar voz para o comercial, você tem que trocar ideias, você tem que criar uma dinâmica em que tenha donos pertencentes no projeto. Então, eu já vivi esse cenário e eu defendo sempre a tese. Você pode contratar o melhor arquiteto do mundo. Você pode contratar os melhores escritórios do mundo, Pininfarina e patati patatá. Se você não tiver ali na ponta, olhando os detalhes do empreendimento, vai ter pênalti. E outra coisa, de cá agora, não existe projeto perfeito. Ele sempre vai ter alguma coisinha. Mas né? assim, o Marco, um ponto importante do que você está falando, e até conectando com o ponto do Silvinho, é que assim, isso é um fato. A responsabilidade. Eu falei isso na última segunda-feira no encontro da mentoria nossa lá, Visão Imobiliária 360, porque a aula foi sobre estratégia de desenvolvimento de produto. E eu bati justamente nessa tecla. Falei, galera, a responsabilidade não é do arquiteto, é do incorporador. Mas porque se deixar, cara, tem uns arquitetos... aí... Tanto é que você passa um projeto, você tem que brifar o arquiteto. Sim, o briefing é seu, só que na maioria das vezes o incorporador nem brifa. Mas o grande Faz um 3/4 suíte para abrir 90 metros e vai embora. E olhando muito para o lado. Olhando muito pro eu fiz um outro, o outro tem um projeto na cidade e tal. Né? Vou fazer porque o dele vendeu tudo. Isso, mas esse é um ponto. Quando eu falo sobre a questão do incorporador 360, o que acontece? No ponto que você trouxe aí com relação à questão dessa atemporalidade do produto ou de um produto que está conectado com aquilo que o
cliente vai buscar, né? Sim. Isso, cara, é muito uma questão de como que você... qual que é o seu nível de conexão dentro do negócio. E a conexão, nesse caso, ela tem que ser a conexão com o comportamento do consumidor, né? A gente tem um método lá dentro da Domi que a gente utiliza para desenvolver tudo aquilo que a gente desenvolve, todos os nossos trabalhos e tudo, a gente desenvolve pautado nesse método que a gente chama de CCG. São 3 pilares: conexão, conhecimento e gestão. Resumo de tudo aquilo que a gente está falando aqui. Quando você fala sobre a conexão, nessa etapa do processo de desenvolvimento de produto ou da própria escolha do terreno, o incorporador tem que estar conectado com o seu público-alvo. Ele tem que entender qual que é o público que ele vai desenvolver e como que ele vai fazer isso e o que ele vai ter que definir naquele projeto para aquele público-alvo. Só que aí existe uma diferença, que é estar conectado com o público-alvo ou estar conectado com o futuro ou o foco desse público-alvo. E é ali que o incorporador ele tem que se conectar. Cara, para onde que esse cliente está olhando? A mudança de comportamento desse cliente vai levar ele para onde nesse processo? E é assim que o empreendedor, que o incorporador tem que desenvolver a visão dele. E aí, na hora que ele vai definir, você falou muito bem sobre a questão do produto e de conceber um bom produto e essa responsabilidade ser do incorporador. Só que na hora que ele vai trazer esse posicionamento, eu sempre falo muito assim, o incorporador ele tem que sair de uma definição e de um trabalho do que o projeto ou o produto é para o que o projeto ou o produto significa. Boa. Entendeu? Ele tem que estar muito ligado, cara, qual que é o significado daquilo que eu estou fazendo. Porque o cliente final, ele não compra parede, ele não compra imóvel, ele não compra fachada. Ele compra uma transformação de vida. Ele compra atender uma necessidade dele, seja por dor ou seja por desejo. São os 2 pilares que vão mover uma pessoa a tomar uma decisão de compra de um imóvel. Ou é uma dor ou é um desejo. Por exemplo, localização. Ou esse cara vai se mover por uma dor de estar gastando muito tempo no trânsito, está perdendo muito tempo de vida, não está tendo tempo para a saúde, não está tendo tempo para a família e está ficando na correria e na ansiedade ali do dia a dia, ou é o desejo de querer morar numa localização que traz um melhor status, um significado de que ele mudou de vida, um significado de que ele... Às vezes ele até já mora bem, ele nem perde tempo no dia a dia e tudo, mas ele quer morar num prédio melhor, ele quer morar num condomínio melhor, porque aquilo ali vai elevar o nível de vida dele. Aí já é a questão do desejo. E isso serve em todos os aspectos. Se você olhar sempre para dor ou para desejo, é onde vai estar a necessidade desse cliente. Você tendo público-alvo, qual que é a necessidade, você consegue criar toda a cadeia, né, de ver, aqui é o meu produto, mas o que esse produto significa na vida desse cliente. Essa é a transformação que eu causo na vida dele. E aí, com tudo isso, são os pilares que a gente usa, inclusive, para definir conceito, narrativa, storytelling do empreendimento, que é outra coisa que o incorporador precisa aprender. Ele tem que entender que para vender ele tem que saber contar história. Se ele não souber contar história, ele não vende. Mas vamos começar por parte. Projeto começa de inspiração. Não tem projeto sem inspiração. Então, você inspira em algum projeto para poder conceber o seu projeto. Concorda? Segunda coisa, o mercado hoje está apontando para a experiência do cliente. O sucesso do cliente, experiência do cliente, né? Algumas incorporadoras denominam nomes diferentes. E aí, se você juntar as incorporadoras, a maioria das incorporadoras, elas não dão valor a uma análise de dados. Então, a incorporadora ela não mede. Se você perguntar para os pequenos e médios incorporadores, que é um VSO, eu falo muito isso, eles não sabem responder. Eles não medem a velocidade sobre a oferta. Eles não medem o potencial de consumo. Eles não medem o público-alvo. Porque, assim, colocar essa responsabilidade também para o marketing, pode até colocar a responsabilidade do projeto para o arquiteto, colocar a responsabilidade para o marketing trazer esses dados analíticos. É muito fácil. Mas a questão é a seguinte: a tomada de decisão é sua. Então, se você não criar um time que vai conciliar o sucesso do cliente, o que ele espera, a história do produto, a inspiração, ou que vai também conciliar ali a demanda reprimida, você não tem sucesso. Estou errado? É isso mesmo. Agora, esse assunto ele é bem longo. Eu acho que nós vamos ter que fazer uns 3 podcasts aqui para... né? Esticamos
bastante aqui e o papo muito rico. Nós nem chegamos ainda no que a gente queria chegar, mas eu queria que o tempo tá curto, né? Pra gente não ser tão extensivo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho também do curso. Você falou da parte educacional, vamos falar um pouquinho do curso, né? Pra gente poder... Pra quem que é. A direção, né? No direcionamento desse curso, ou o público-alvo dele, pra gente poder caminhar para o encerramento. Bacana. Cara, assim, com relação à questão do pilar educacional, eu vou começar de uma coisa mais macro, né? Isso é algo que tem me movido bastante, assim, a questão de entrar, né, com mais intensidade, com mais força e dedicação dentro dessa área educacional, por ver a transformação que isso causa na vida dos incorporadores e o quanto isso realmente traz um retorno dentro daquilo que a gente faz. E eu sempre costumo falar o seguinte, né, cara, assim, tudo aquilo que a gente vai fazer de um certo investimento, a gente falou aqui sobre viabilidade, a gente olha muito para ROI, né? Assim, quanto que eu estou colocando e quanto que eu estou tirando. Cara, o grande barato da área educacional é que ele é um ROI infinito, né? Assim, pensa só, se eu entrego uma solução educacional para um incorporador e ele consegue aplicar isso num primeiro projeto e ele tem um resultado, um retorno dentro do investimento que ele fez lá de 100%, 200%, 300%, beleza, ele consegue medir isso no primeiro projeto, mas ele vai fazer só em vai falar assim, não, eu fiz lá a imersão ou a mentoria, mas eu só tenho o direito de aplicar isso aqui no meu primeiro projeto, já atingi meu ROI e acabou. É só replicar, né? Cara, ele vai aplicar isso aí infinitamente, é conhecimento. Conhecimento é a única coisa que ninguém te tira. Precioso. Então você vai carregar isso o resto da vida, ou seja, isso é um ROI infinito. Todo esse processo ele vai gerando esse retorno infinito para o incorporador. Por isso que isso foi me deixando tão apaixonado e por ser algo que casa com toda a minha estrutura do ecossistema. E aí dentro disso, cara, assim, eu venho me movimentando, né, e criando, e dentro de um planejamento, do traçado de um movimento dentro do nosso mercado, que é esse movimento de profissionalização, de transformação, de levar qualidade de gestão para os incorporadores, porque eu vejo a diferença disso. Eu tenho visto a diferença disso em todos os meus clientes ao longo dos últimos anos, então isso tem me movido bastante. E aí esse movimento, além de ter a mentoria Visão Imobiliária 360, tem aí o movimento Visão Imobiliária 360, que ainda está ali no forno e tudo, estou até falando aqui já em primeira mão, mas é algo que a gente já vai começar a dar os primeiros passos, e dentro dessa estrutura de um movimento, a gente começa a acoplar uma série de iniciativas, que tem essa mentoria coletiva, que é um acompanhamento que a gente faz com profissionais, com empreendedores do mercado. A gente discutiu isso recentemente. Isso, eu até te apresentei lá do projeto, falei contigo, e tem uma série de outras iniciativas. A gente vai ter um evento em São Paulo, que a gente começou a anunciar agora. É Bruno? Oi? Me ligou ontem. Alguém lá do time. Então, a gente vai ter, que chama... Summit, né? Vai ter um que chama Capital Imob 360, que vai ser dias 11 e 12 de junho em São Paulo, que vai conectar com esse movimento e todas essas iniciativas. E, além disso, eu tenho a participação lá no Incorpora Pro junto com o Caio e com o Danilo. Porque o grande... algo que me move muito dentro do educacional, cara, e eu acho que o setor imobiliário, a incorporação imobiliária, ela precisa aprender com isso, que eu vi, e eu já venho estudando há muito tempo o segmento educacional, como eu falei, acompanho muito, assisto muito podcast, faço parte de mentorias, né, eu como mentorado, então eu tenho ali as minhas iniciativas nesse sentido, que é um mercado muito colaborativo. Então, eu não enxergo ninguém como concorrente. Entendeu? Assim, cara, um mercado colaborativo. O educacional, ele traz muito essa vertente. Todo mundo está se ajudando. Pô, você tem um podcast, eu também tenho um podcast. Eu estou aqui como entrevistado, você está como co-host. Aqui nós estamos no podcast da ADM. Aí, de repente, amanhã você vai lá e vai estar lá no meu junto, eu vou estar lá no seu. Independente se a gente tiver produtos concorrentes, porque eu, particularmente, tenho uma visão de que existe muito espaço no nosso setor de profissionalização, e assim, quanto mais a gente se somar, quanto mais a gente remar junto para o mesmo lado, mais o mercado imobiliário se transforma. A gente viu isso acontecer no mercado financeiro brasileiro, por exemplo,
com todo o processo de crescimento de empresas como o XP, né, os novos bancos aí, as fintechs e tudo, e os influenciadores digitais da área financeira, que potencializaram muito uma transformação nessa área dentro do Brasil, dentro do país, que mudou o jogo do mercado financeiro brasileiro. E eu acredito muito que existe uma lacuna dentro do mercado imobiliário para que isso seja feito. E não vai ser feito por uma pessoa só. Mas assim, eu já decidi e já me dispus a estar nessa vertente e estar nesse processo, né, como um dos players, me movimentando nesse sentido. E quem quiser se somar, enfim, estou 100% aberto a parcerias, tudo que a gente puder discutir, porque é algo que hoje me move bastante. Silvinho, eu queria continuar mais, cara. Tem conversa, né, velho? Eu acho que tem uns 3 podcasts aí pra gente conversar, sabe? Tem demais. Tem muito. Mas assim, em primeiro lugar aí te agradecer muito, imensamente aí pelo aceite do convite, né? É uma honra para nós aqui te receber. E assim, é muito rico as informações que o Manuel traz para nós, né? De novo, é a tese que eu sempre defendo: o mercado está caminhando para uma profissionalização, né? E existe hoje uma dor latente, e reforço, quem trouxer solução vai abocanhar boa parte desse mercado, né? E eu também trouxe o Silvinho aqui, agradecendo muito, Silvinho. Obrigado, Marquinhos. Porque o Silvinho para nós aqui é uma grande referência em Uberlândia, ele traz conhecimento, relacionamento, né, e um bom posicionamento. Ele faz um trabalho hoje que ninguém fez, né? Pioneiro aqui na região, né? Suas palavras. Então, assim, e você também fez um trabalho lá em Goiânia muito interessante. Eu sou um admirador do mercado de Goiânia, porque lá realmente é a somatória, lá realmente o pessoal se complementa, né? Um tem uma expertise, o outro vem para agregar. Então, assim, é vivendo e aprendendo todos os dias, né? E eu agradeço muito a vocês aí por essa oportunidade de estar aqui pela ADEME. Agradeço você que está assistindo também. E espero que vocês gostem, né, do nosso conteúdo. E vamos adiante, vamos para o próximo. E muito obrigado, gente. Até mais. Que valeu, isso, Marquinhos. Agradeço também. Valeu, Silvinho. Valeu, Manuel. Um abraço. Obrigado, pessoal. Um abraço, até mais. Valeu. Obrigadão.